O rei Carlos. Terceiro, que esperou 7 décadas para ascender ao trono, não optou por sucumbir à doença, nem resistir à inevitável passagem do tempo. Em vez disso, com o notável otimismo e sagacidade que moldaram seu reinado, convidou o mundo a testemunhar o maior ato de serviço que um monarca poderia realizar: a prudente e alegre transferência da coroa para a próxima geração. Desde o diagnóstico de sua doença em 2024, um evento que abalou toda a Commonwealth, Carlos passou por uma transformação. Com a aprovação oficial do rei e a supervisão estratégica do Conselho Privado, o roteiro para a coroação do rei Guilherme V e da rainha Catarina foi amplamente divulgado com uma transparência sem precedentes. A princesa Ana, como confidente do rei e herdeira do trono, foi oficialmente incumbida de gerenciar meticulosamente todas as cerimônias trágicas e cada momento do evento histórico iminente. As narrativas que circulam hoje enfatizam que o conceito de abdicação na família real britânica está sendo reescrito. Historicamente, o termo era uma mancha, uma palavra associada à crise de 1936, quando Eduardo VIII abandonou o trono por desejo pessoal. Charles ressignificou a palavra. Em sua visão e na mensagem oficial coordenada por Anne, esse é o dever da missão cumprida. Cada reinado tem um propósito específico. Elizabeth II forneceu a base de estabilidade. Charles proporcionou a evolução necessária e a correção da fratura institucional. E agora William e Catherine têm a missão de lidar com a relevância do futuro. Charles deixou claro que não está saindo por estar derrotado, mas sim por estar satisfeito. Ele abriu caminho, resolveu os escândalos internos e estabilizou a economia dos ducados, deixando um terreno fértil para o novo rei e a nova rainha. Nesta primeira análise aprofundada da transição de 2026, devemos observar as manifestações físicas desse novo poder. O rei autorizou a divulgação antecipada de detalhes sobre as insígnias da coroação, uma medida que destaca o dever e a continuidade do casal. A coroação de Guilherme V será uma combinação precisa de misticismo ancestral e realidade moderna. Embora a supertúnica, a magnífica vestimenta de seda dourada, seja usada como tem sido por séculos, há rumores de modificações sutis. Ao contrário da coroação de seu pai, que teve que preencher a lacuna. Após 70 anos do reinado de sua mãe, a cerimônia de William está sendo concebida para a era digital em alta definição. Cada flor no bordado do manto imperial, a rosa da Inglaterra, o cardo da Escócia, o alho poró do país de Gales e o trevo da Irlanda está sendo restaurada pelos melhores artesãos sob a supervisão direta de Anne. Esses objetos não são meras decorações. São documentos históricos de um reino unido entrelaçados em fios de ouro. Talvez o elemento mais comentado dessa transição seja a futura coroa de Catarina. O palácio insinuou uma mudança profunda na tradição da coroa da rainha consorte, enquanto Camila usou a coroa da rainha Mary com modificações específicas. O plano para Catherine envolve um nível mais profundo de legitimidade. Há um drama calculado aqui, uma comparação silenciosa que o público não deixou passar despercebida. A coroação de Catarina como rainha está sendo apresentada não como um compromisso, mas como um retorno às origens. As insígnias escolhidas para ela foram concebidas para destacar sua seriedade moral e seu inegável status como a verdadeira sucessora da graça da falecida rainha Elizabeth. Enquanto ela se prepara para ser examinada pelos olhos do mundo, o contraste entre sua trajetória e a de Camila torna-se um tema central da nova transparência do palácio. Catherine não chegou a essa posição por meio de negociações. Ela ascendeu a ela através de uma década de serviço impecável, um fato que o próprio Charles reconheceu como a maior força do novo reinado.
À medida que a máquina estatal se prepara para a data da coroação, os papéis da família extensa foram codificados com uma precisão assustadora. O ducado do rei William e os protocolos oficiais elaborados pelo Conselho Privado puseram fim aos debates que outrora atormentavam o palácio. Sob a influência de William, mesmo antes de a coroa tocar sua cabeça, a era Camila está discretamente chegando ao fim. A dinâmica de poder mudou. As regalias econômicas e a presença da família pessoal de Camila dentro dos muros do palácio, outrora fonte de atrito silencioso, estão sendo sistematicamente reduzidas. Isso não é um ato de crueldade, mas sim de competência institucional. Guilherme é um rei que acredita em uma monarquia mais enxuta, o que inclui uma clara separação entre a família real e os amplos círculos sociais de uma consorte. Até mesmo a questão dos membros da realeza exilados, Andrew, Harry e Meghan, foi resolvida na documentação oficial da cerimônia. Não haverá ambiguidade. A ausência de status real ativo foi traduzida em ausência de função cerimonial. Eles serão observadores da história, não participantes dela. Essa decisão tomada pelo rei e pelo conselho nas horas de tranquilidade que se seguiram à era da correção serve para proteger a santidade do momento de Guilherme e Catarina. É uma declaração de que a coroa é um trabalho, um dever e uma responsabilidade sagrada, não um direito de primogenitura. Ao aprofundarmos esta reportagem investigativa, encontramos uma monarquia que finalmente encontrou sua voz. Charles não é mais o homem que reinava no funeral de sua mãe. Ele é o arquiteto de uma nova era, um rei que encontrou a coragem de abrir mão do poder para que a instituição que ama pudesse finalmente alçar voo. Os portões são pesados, sim, mas estão se abrindo para uma aurora que Carlos III passou seus últimos meses assegurando que seria brilhante, constante e inegavelmente dourada. A arquitetura física da coroação iminente serve como a evidência mais poderosa do desejo do rei Carlos III por uma transição tranquila e digna. Enquanto a primeira parte estabeleceu o panorama emocional e político da era da sucessão consciente, este segundo capítulo aprofunda-se na realidade material da cerimônia, nas insígnias sagradas, nas vestes antigas e nos símbolos específicos de poder que definirão o rei Guilherme V e a rainha Catarina. No cerne desta obra-prima logística está o dossiê de sucessão, um conjunto de protocolos finalizados pelo Conselho Privado e pela princesa Anne, no momento em que os problemas de saúde do rei se tornaram um fator permanente na equação real. Essa transparência não é acidental, mas sim um esforço calculado para fundamentar a transição em documentos históricos do passado, ao mesmo tempo que se vislumbra um futuro de alta tecnologia. Para William, o traje do dia será uma sinfonia de tradição e competência institucional. O foco permanece na supertúnica e no manto imperial. Estas não são meras roupas, são vestes. A supertúnica, um casaco comprido de seda dourada com mangas compridas, foi originalmente inspirada nos trajes da corte do Império Bizantino. Representa o papel do rei como figura de importância religiosa, uma ponte entre o divino e o secular. Sob o olhar atento da princesa Anne, o bordado do manto imperial, o pesado manto dourado usado durante a coroação foi meticulosamente inspecionado. Os padrões da rosa do cardo e do trevo não são meramente estéticos. São a representação visual da continuidade, entrelaçando as diversas nações do Reino Unido num único tecido dourado. Espera-se que William combine essas vestes antigas com seu uniforme militar mais prestigioso, enfatizando seu papel como comandante em chefe e homem de seriedade moral que compreende as responsabilidades modernas do Estado. Os instrumentos centrais da autoridade do rei, o cetro,
com cruz e o orbe soberano, carregam uma história de sobrevivência e resiliência. O cetro que abriga o diamante Cullinan, primeiro de 530 quilates, é o símbolo máximo do poder temporal, enquanto o orbe representa o mundo cristão. Esses itens guardados na Torre de Londres foram preparados para o reinado de Guilherme, com foco específico em seu peso histórico. No entanto, a mudança estética mais profunda será vista na coroação de Catarina. O palácio insinuou uma significativa alteração na coroa. Ao contrário de Camila, que usou uma versão modificada da coroa da rainha Mary, especula-se intensamente que a coroa de Catherine incorporará elementos que conectem diretamente o legado da rainha Elizabeth, segunda a nova rainha. Essa estratégia visa destacar a legitimidade de Catherine, um contraste silencioso, porém poderoso, com o drama que cercou a ascensão de Camila. Seja pela restauração do Koh-i-Noor ou pelo uso de diamantes específicos da coleção pessoal da falecida rainha, o objetivo é fazer da coroa de Catherine um símbolo de dever e estabilidade. Quanto à próxima geração, as mudanças nos títulos de George, Charlotte e Louis foram oficialmente definidas para garantir que o público entenda que a linha de sucessão é inquebrável. O príncipe George assumirá o papel de Duque da Cornualha e, eventualmente, o de Príncipe de Gales, uma transição que Charles supervisionou com grande orgulho. Essa clareza de hierarquia é um reflexo direto do otimismo do rei. Ele não está entregando uma casa bagunçada e fragmentada, mas sim uma instituição eficiente e organizada. O envolvimento da princesa Anne garante que cada detalhe, desde o momento das fanfarras até a colocação específica das joias da coroa, reflita uma monarquia que leva seu futuro a sério. Este é o momento em que a história não é apenas lembrada, mas ativamente construída, garantindo que quando a coroa tocar a cabeça de William, o mundo veja não um colapso, mas a coroação do destino. Para além da fachada deslumbrante das insígnias reais e das pedras antigas da abadia de Westminster, o verdadeiro motor desta transição reside na reestruturação radical da dinâmica de poder da família real. Neste terceiro capítulo da nossa reportagem investigativa, desvendamos os bastidores para examinar o realinhamento soberano. Um processo que o rei Carlos III supervisionou com um surpreendente grau de distanciamento clínico. O tema central deste realinhamento é a mudança definitiva no papel da rainha Camila e da sua família alargada. Uma mudança que já havia sido sinalizada pelas intervenções estratégicas do príncipe de Gales, muito antes mesmo da redação dos documentos de abdicação. Para o público britânico, este é talvez o aspecto mais fascinante da Era das Correções, pois aborda o atrito de longa data entre a linhagem tradicional e os círculos influentes que cercavam a consorte do rei. A transição de Charles para William não é meramente uma mudança de assinaturas em documentos oficiais, mas sim uma reavaliação fundamental de quem pertence ao centro da monarquia. Durante anos, houve uma tensão silenciosa, porém palpável, em relação à visibilidade e à influência dos filhos de Camila e de seu círculo social íntimo dentro dos muros do palácio. Sob o reinado de Carlos, houve uma sensação de integração gradual, um esbatimento de fronteiras que muitos tradicionalistas e até mesmo o próprio Guilherme encararam com certa cautela. Contudo, como revela o dossiê de sucessão de 2026, as regras do jogo mudaram. Guilherme há muito defende o conceito de uma monarquia mais enxuta, não apenas em termos numéricos, mas também em termos da seriedade moral e da competência institucional exigidas daqueles que representam a coroa. Consequentemente, o papel de Camila daqui para frente está sendo definido por um declínio respeitoso.
Embora ela mantenha o título de rainha viúva, as regalias econômicas, a equipe dedicada e a presença de sua comitiva pessoal em eventos oficiais de Estado estão sendo sistematicamente reduzidos. É aqui que o conceito de legitimidade se torna uma poderosa ferramenta narrativa. O palácio, sob a orientação da princesa Anne e do conselho privado, tem sido meticuloso em destacar o contraste entre o reinado vindouro e o anterior. Ao garantir que o foco permaneça firmemente em Guilherme e Catarina e seus filhos, a instituição reafirma o princípio da continuidade através da linha direta de sucessão. O fator Camila, que outrora dominou as manchetes e gerou divisões na opinião pública, está sendo neutralizado por meio de uma política de neutralidade cerimonial. Ela continuará sendo uma figura de respeito histórico, mas as alavancas do poder, a influência sobre a agenda do rei, a construção da narrativa real e a administração das propriedades privadas já passaram para as mãos do novo rei e seus conselheiros de confiança. Essa mudança foi prenunciada por diversas intervenções importantes lideradas por William. Fontes próximas ao palácio descrevem uma série de reuniões em que o príncipe de Gales insistiu em limites claros quanto ao uso das residências reais e ao financiamento de membros da família extensa que não trabalham. A abordagem de William está enraizada numa profunda compreensão do sentimento público. Ele sabe que para a monarquia sobreviver numa era de escrutínio econômico, deve ser vista como uma organização enxuta e competente, focada no dever e não como um palco para as elites sociais. Esta poda estratégica tem o apoio total, ainda que um tanto agridoce, de Charles. O rei percebeu que seu maior ato de amor por seu filho e pela coroa é permitir que essa consolidação do poder aconteça enquanto ele ainda estiver presente para lhe conferir sua autoridade. Além disso, a competência institucional dessa transição é evidente na forma como o palácio lidou com a delicada questão da riqueza privada do rei e do Ducado da Cornualha. A transferência desses enormes motores econômicos para Guilherme não foi apenas uma necessidade legal, mas uma manobra tática para garantir que o novo rei tenha os recursos necessários para implementar sua visão de uma monarquia moderna e voltada para o serviço. Essa independência financeira permite que William distancie a coroa da velha guarda e das pressões políticas que frequentemente marcaram o reinado de seu pai. Nesta nova era, a família da rainha consorte se encontrará em uma posição de distanciamento digno, talvez como convidados de honra em reuniões familiares, mas completamente alheios à máquina estatal. Essa é a correção drástica que Charles sabia ser necessária e, ao facilitá-la, agora poupou William do fardo de ter que dar o primeiro passo. A mensagem é clara. O trono pertence à linhagem de Windsor e a era do poder paralelo ao trono chegou ao seu fim definitivo. A questão da legitimidade e da seriedade moral, personificada pela princesa de Gales, Catarina, opõe-se diretamente ao legado complexo da rainha Camila. Para o público britânico e o conselho privado, a transição para Guilherme e Catarina não é meramente uma mudança de pessoal. É a restauração de um tipo específico de dignidade real que muitos sentiram ter sido comprometida durante as décadas de escândalos em torno do segundo casamento do rei. Esta seção explora o contraste soberano e o isolamento estratégico daqueles que já não se enquadram na competência institucional exigida para uma monarquia do século XXI. No cerne da Era da Correção está a inegável realidade de que Catarina alcançou um nível de confiança pública que Camila, apesar de suas décadas de serviço estoico, jamais conseguiu assegurar plenamente. O drama da sucessão é sustentado por essa comparação entre o status autêntico e o negociado.
O caminho de Catarina rumo ao trono está sendo moldado pelo palácio e especificamente pelo planejamento cerimonial da princesa Ana como uma jornada de dever inabalável. Desde sua entrada na família até a recente e profundamente digna maneira como lidou com sua crise de saúde, Catherine demonstrou uma seriedade moral que ressoa com o espírito britânico. Ela não buscou redefinir as regras da instituição para se adequarem às suas circunstâncias. Ela se reinventou para se adequar às exigências da instituição. Esta é a definição de competência institucional que o rei Charles citou como sua principal razão para uma abdicação pacífica. Ele reconhece que, embora tenha sido uma ponte, Catarina é o destino. Esse contraste é ainda mais acentuado pelos protocolos de Camila. À medida que os detalhes da coroação vêm à tona, fica claro que o papel de rainha viúva de Camila será de significativa contenção. Isso é resultado direto da intervenção anterior de Guilherme. Antes mesmo de a doença do rei ser tornada pública, Guilherme já teria agido para garantir que a influência de Camila, que permeava as comunicações e hierarquias sociais do palácio, fosse reduzida. O príncipe de Gales considera a monarquia uma responsabilidade sagrada que deve permanecer imaculada pelos dramas do passado. Consequentemente, a próxima coroação enfatizará a sucessão de graça de Catarina, ao optar por usar insígnias que a ligam diretamente à Rainha Elizabeth II, e talvez até mesmo elementos associados à falecida princesa Diana. O palácio está construindo um argumento visual. Catherine é a verdadeira herdeira espiritual da matriarquia dos Windsor. Esta é uma correção da narrativa que Charles endossou para garantir que o novo reinado comece sem o peso de seu próprio histórico conjugal complicado. Essa ênfase na seriedade moral se estende à questão do exílio. Nos dossiês preparados para a coroação, o estatuto do príncipe Andrew e do duque e da duquesa de Sussex Harry e Meghan foi definido com absoluta certeza. Não há espaço na monarquia competente de William para membros que não contribuam para o dever de Estado. A sua exclusão do núcleo cerimonial da coroação não é uma afronta pessoal, mas uma necessidade estrutural. O rei Charles, em seu otimismo recém-descoberto, aceitou esse limite rígido. Ele entende que para que William e Catherine tenham sucesso, os membros da realeza que atuam na sombra da família real devem ser completamente afastados dos holofotes. A decisão de impedi-los de exercer quaisquer funções oficiais ou usar uniformes cerimoniais é uma prova da integridade institucional que William exige. O apoio a essa direção é esmagador dentro do Conselho dos Sábios da Realeza, composto por membros como a princesa Anne e o Duque de Kent, bem como pelo Conselho Privado. Eles veem em William e Catherine um retorno à normalidade. O sentimento público na Grã-Bretanha mudou da fascinação voyeurística por escândalos da realeza para um profundo anseio por estabilidade e continuidade. O status de dignidade de Catarina é o alicerce desse clima. Enquanto a ascensão de Camila era frequentemente vista sob a ótica de uma persistência ao estilo de Game of Thrones, a ascensão de Catarina é vista como um pacto de serviço. Essa distinção é o que confere ao novo reinado sua autoridade moral. À medida que a coroação se aproxima ao palácio, assegura que cada documento, cada referência histórica e cada ângulo de câmera reforcem a ideia de que a era de Guilherme e Catarina não é apenas um novo capítulo, mas um capítulo superior, construído sobre os alicerces do dever que Carlos passou seus últimos anos como rei meticulosamente restaurando. A transição é, portanto, uma celebração da sucessão legítima, um momento em que a monarquia demonstra que pode aprender com seus erros e emergir mais séria, mais competente e mais legítima do que nunca. O plano cerimonial e a mulher formidável garantem sua absoluta precisão.
Após o diagnóstico de câncer do rei Carlos III e sua subsequente decisão de optar por uma sucessão consciente, o papel da irmã do rei evoluiu de uma irmã que oferece apoio para a principal arquiteta da continuidade. O envolvimento de Ana Bolena é a principal garantia pública da competência institucional. Como presidente do Comitê de Cerimônias e atuando como ponte entre o rei que deixa o trono e o soberano que o sucede, Ana Bolena recebeu a monumental tarefa de salvaguardar os protocolos sagrados, ao mesmo tempo que integra a visão modernizadora de Guilherme e Catarina. Esta sessão examina o mandato de Anne e os detalhes específicos e finalizados do cronograma da coroação que foram agora compartilhados com o Conselho Privado e o público britânico. A autoridade da princesa Anne, nesta transição, está enraizada em sua reputação de seriedade moral e em seu conhecimento enciclopédico dos precedentes reais. Desde o início de 2024, quando a saúde do rei forçou uma reavaliação da duração do reinado, Anne trabalhou nos bastidores para documentar e refinar cada aspecto da ascensão de Guilherme V. Seu papel é crucial porque ela goza da confiança tanto da velha guarda quanto da nova geração. Sob sua direção, a coroação está sendo concebida não como uma celebração de indivíduos, mas como uma missa para o Estado. Ela supervisionou meticulosamente a seleção das insígnias do futuro, garantindo que os documentos históricos do passado sejam honrados, ao mesmo tempo que se adapta à realidade mais enxuta defendida por Guilherme. Foi Ana quem insistiu na transparência da transição, defendendo a divulgação pública do roteiro da coroação para evitar a disseminação de informações errôneas e construir um senso de unidade nacional em torno da sucessão do trono. A cronologia dos eventos, os momentos históricos da transição, foi calibrada com precisão militar. Do momento em que os documentos formais de abdicação são assinados na presença do Conselho Privado até os ecos finais do hino de Zadok, o sacerdote na abadia, cada segundo foi planejado para enfatizar a estabilidade. Uma parte significativa desse planejamento envolve o consenso real, uma frente unificada apresentada pelos membros atuantes da família. O duque e a duquesa de Edimburgo, juntamente com os Gloucesters, uniram-se sob a liderança de Anne para apoiar uma cerimônia que prioriza o cargo em detrimento do indivíduo. Essa unidade é uma resposta direta às divisões do passado. Nesse contexto, a questão da presença de membros da realeza, que não exercem funções oficiais como o príncipe Andrew e os Sussex, foi respondida com uma exclusão digna das cerimônias. Eles estarão presentes como membros da família, mas o mandato de Anne garante sua completa ausência na demonstração de poder. Essa clara delimitação é uma marca da competência institucional, eliminando qualquer possibilidade de que o drama do passado ofusque a seriedade moral do presente. Além disso, a restauração estratégica das vestes da coroação tem sido um projeto pessoal da princesa real. Ela coordenou com a Escola Real de Bordados para garantir que a supertúnica e o manto imperial não só sejam preservados, mas também carreguem o peso simbólico de um reino unido. Pela primeira vez, há um esforço para incluir referências sutis às diversas nações da Commonwealth na estrutura da cerimônia, uma iniciativa de Charles ampliada por William. É essa continuidade de visão que torna essa transição tão singular. Anne também tem sido a principal guardiã da estratégia de coroação de Catherine. Ao facilitar a escolha de insígnias reais que enfatizam a legitimidade e a dignidade, Anne está ajudando a consolidar a posição de Catherine como a verdadeira sucessora do legado da falecida Rainha Elizabeth II. O mandato de Anne garante que quando o mundo assistir à coroação do rei William V e da rainha Catherine, estará presenciando uma aula magistral de monarquia, uma instituição autoconsciente, estrategicamente sólida e profundamente comprometida com seu dever sagrado.
Esta fase de transição demonstra que a monarquia britânica não é uma relíquia estática, mas um organismo vivo, capaz de profunda autocorreção e evolução estratégica, guiado pelas mãos firmes da família Windsor. Esta transição monumental concentra-se no legado soberano e no impacto duradouro da era de correção no futuro da monarquia britânica. Ao se preparar para se retirar para o tranquilo santuário de Highgrove, o rei Charles III o faz com um profundo senso de missão cumprida. A narrativa cuidadosamente construída, não apenas pela assessoria de imprensa do palácio, mas também pelas ações concretas da família real, é a de uma monarquia que navegou com sucesso por sua encruzilhada moderna mais perigosa. A transição para o rei William V e a rainha Catherine não é meramente uma mudança na pessoa que usa a coroa, mas sim uma mudança fundamental na autoridade moral da instituição. Esta sessão final examina as implicações a longo prazo dessa sucessão consciente e o veredito definitivo sobre os papéis dos principais atores que moldaram este momento histórico. O legado de Carlos III provavelmente será definido por seu ato final de abnegação. Ao escolher abdicar em um momento de sua própria escolha, enquanto suas faculdades estavam lúcidas e seu otimismo permanecia elevado, ele poupou a monarquia da estagnação dos anos finais. Ele provou que a coroa não é uma posse pessoal a ser guardada até o último suspiro, mas sim um legado sagrado a ser transmitido quando as necessidades do Estado o exigirem. Esta é a expressão máxima do dever. Nos corredores tranquilos do palácio, há um consenso de que a maior contribuição de Charles foi sua honestidade institucional. Sua disposição em reconhecer que a era de Guilherme e Catarina não era apenas inevitável, mas necessária para a sobrevivência da monarquia em uma era digital e de intensa vigilância. Ele limpou a vegetação rasteira moral, lidou com as fraturas estruturais de sua própria geração e deixou um terreno fértil para seu herdeiro. Para o rei Guilherme V, a era da continuidade começa com um mandato de clareza estratégica. Sob o olhar atento da princesa Anne e com o apoio inabalável do Conselho Privado, Guilherme estabeleceu um novo pacto com o povo britânico. Seu reinado será caracterizado pela competência institucional, uma monarquia enxuta, transparente e focada em serviços concretos em vez de distanciamento cerimonial. O plano de Guilherme V é o do engajamento. Ele compreende que em 2026 o direito da monarquia à existência não é mais algo garantido. Deve ser conquistado diariamente por meio de seriedade moral e compromisso com o bem público. Suas primeiras intervenções em relação à influência de Camila e a questão dos exilados não foram atos de discórdia familiar, mas as ações necessárias de um soberano moderno que protege a santidade da instituição. A rainha Catarina ocupa o centro desta nova era como o pilar da legitimidade. Sua coroação é a culminação de uma década de magistral serviço à realeza. Ao personificar os valores de estabilidade, empatia e resiliência, ela se tornou a ponte que conecta as antigas tradições da família Windsor às realidades vividas pelo público moderno. O padrão de Catarina tornou-se a referência para todos os futuros consortes. O contraste entre a sua sucessão de graça e o estatuto negociado do passado tem sido uma ferramenta poderosa para restaurar a autoridade moral da coroa. Enquanto ela se prepara para liderar ao lado de William, o público vê não uma figura dramática, mas uma figura de fiabilidade. Uma rainha que compreende que seu poder provém de sua ligação com o povo, e não apenas de sua proximidade com o rei. O capítulo de Camila na história da realeza se encerra com um pôr-do-sol respeitoso, porém definitivo. Os protocolos da rainha viúva asseguraram que sua transição para fora do centro do poder fosse conduzida com dignidade e solenidade.
Embora sua presença fique registrada nos anais da história como um período de significativa complexidade, a era de Guilherme e Catarina neutralizou efetivamente as fraturas do passado. A mudança na influência econômica e social, afastando-se de sua família e direcionando-se para a linha direta de Jorge, Carlota e Luís, é a peça final da correção institucional. Isso garante que o futuro da Casa de Windsor esteja livre das sombras persistentes do século XX. O papel da princesa Anne neste processo é de suma importância. Como guardiã da transição, ela demonstrou que a monarquia possui a força intelectual e logística interna necessária para gerir a sua própria evolução. O seu dossiê de sucessão servirá de modelo para as gerações futuras, um documento que comprova que a estabilidade é fruto de preparação e não apenas de tradição. A união dos membros da família real em exercício, os Edinburgh, os Gloucester e a princesa real, constitui um baluarte de competência contra quaisquer potenciais crises futuras. À medida que as câmaras se voltam para a Abadia de Westminster, para a coroação do rei Guilherme V e da rainha Catarina, o mundo verá uma monarquia mais enxuta, mais incisiva e mais séria. A grande experiência da abdicação de Carlos III foi um sucesso. Ele transformou uma potencial crise em uma jogada de mestre de continuidade. A história de 2026 é a história de uma família que escolheu o dever em vez do desejo e a instituição em vez do indivíduo. Os portões do Palácio de Buckingham continuam pesados, mas já não parecem uma barreira. Eles se tornaram a porta de entrada para uma nova era de ouro, onde o peso da coroa é compartilhado por um casal que provou ser digno desse fardo. A era das correções acabou. A era de William e Catherine começou, e a monarquia britânica nunca pareceu tão resiliente, relevante ou preparada para os desafios do futuro. A conversa nos comentários abaixo certamente continuará, mas o veredito da história já está sendo escrito com fios de ouro. Carlos III fez o impensável e, ao fazê-lo, salvou a coroa.